E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bom? Vamos começar então essa aula da Era Napoleônica, tá bom? O que foi essa era, tá? A gente vai ver, primeiro vai conhecer esse cara, quem foi Napoleão Bonaparte, como que ele ficou conhecido na história, quais foram as influências que ele teve dentro da França, dentro da própria história, né? Dessa visão, né, depois pós-Revolução Francesa, tá bom? Porque a Era Napoleônica, ela se inicia no fim da Revolução Francesa, tá bom? Em 1799, quando Napoleão dá o golpe de Estado dentro da França e se torna imperador da França, tá bom? Mas para isso, ele percorreu um caminho aí de batalhas que a gente vai falar aqui agora, tá bom? Eu tô aqui com o livro, aí vocês, por favor, abram na página 116, porque eu vou falar para vocês os trechos e aí vocês vão grifando, tá bom? A parte que a gente vai grifar agora vai ser lá no segundo parágrafo, que vai ter assim, não no comecinho do parágrafo, tá? Na segunda linha vai ter assim. Em 1793, em plena Revolução Francesa, Napoleão foi deslocado para a tomada da cidade de Toulon, na França, para enfrentar a primeira coligação. O que foi essa coligação, tá bom? Foi os reinos que se uniram para lutar contra aquele movimento revolucionário da França. Por quê? O que a Revolução Francesa colocava em xeque? A autoridade monárquica, tá bom? Então, os países que tinham a monarquia como sistema de governo se sentiram extremamente fragilizados com essa revolução porque podia dar ideia ao seu povo. Por exemplo, Inglaterra, Portugal, Espanha, Áustria, Prússia. Então, esse pessoal queria entrar na França para dar uma segurada nessa galera, tá bom? Para que essa ideia de tirar a monarquia não fosse implementada lá e eles vissem que desse certo, isso ia representar um risco para a monarquia, tá bom? Aí vocês podem continuar grifando, né? Até a vitória nesse conflito levou o posto de general aos 24 anos de idade. Então a gente já vê que desde novinho Napoleão, ele conquistou seu lugar dentro do exército. Ele começou como artilheiro e por conta de seu grande desempenho nessa questão da primeira coligação, né? Ele ganhou um posto já de general, que era bastante alto, tá bom? Aí para baixo vai ter lá, campanha da Itália, cujo objetivo era conquistar as províncias italianas dominadas pelos austríacos. Lembra da coligação que tinha a Áustria? Então, eles queriam a retomada de poder desses territórios conquistados pelos austríacos, tá bom? E eles mandaram o Napoleão para lá para guerrear. Essa batalha era dada como derrota, tá bom? Porque deram para ele, além do general ser uma pessoa de apenas 24 anos, extremamente inexperiente em conflitos, eles também não mandaram os melhores soldados, tá bom? Eles meio que mandaram a ralezinha mesmo para essa batalha. Então, já estava dado como zoado, não ia rolar essa batalha aí não. Então, eles davam isso como garantido da perda, tá bom? Aí, lá na página 117, a gente vai ter ali na terceira linha. Em 1797, não apenas esse jovem general venceu os austríacos, como ocupou importantes cidades italianas, entre elas Milão. Então, daí, a gente já vai começar a construir uma nova imagem de Napoleão. Eles vão ter uma visão de Napoleão como salvador. Por quê? Olha esse cara, o que ele fez. Ele pegou um exército inexperiente, ele mesmo inexperiente, e conseguiu vencer um dos maiores exércitos, que era o exército austríaco, tá bom? Então, nisso, ele começou a ter uma fama muito grandona, tá bom? Aí, depois de Milão, né, vocês vão contar uma, duas, três, quatro. Na quarta linha, vocês vão grifar aí. Em 1798, graças ao seu sucesso militar na campanha da Itália, Napoleão tornou-se comandante do exército francês no Oriente. Napoleão era um cara
que adorava Alexandre o Grande, tá? E ele adorava os imperadores romanos. Ele era muito fissurado nisso daí. Então, o grande sonho dele era construir um império tão grande, quiçá maior do que o Império Romano. Esse sempre foi o objetivo dele. E por conta disso, quando a gente estiver mais para frente na Era Napoleônica, vocês vão ver que isso também foi a derrota da vida dele, tá bom? Porque ele conquistar tudo e acabar não delegando poderes. Então aí vocês vão ver como que vai ter. Mas lembre-se disso, o cerne dele era conquistar o maior território possível, começando mesmo pelos territórios que costumavam ser do Império Romano. Então, por isso, quando ele foi para essa expedição da campanha do Egito, ele ficou muito animado, porque um dos locais, né, que o Império Romano dominava era o Egito mesmo, tá bom? Aí, no segundo parágrafo, vai ter aí, ó. Na segunda linha, vocês colocam assim: Napoleão sonhava em conquistar o território egípcio, ocupado pelos dois grandes generais da antiguidade. Ou seja, você vê que já tem não só a questão do território que ele quer, tá bom? Mas a questão mesmo da conquista daquilo que era do Império Romano, tá bom? Pode grifar aí também. Aí, na linha de baixo disso, vai ter assim, ó. Contudo, não, continua a mesma linha, né? Contudo, seu projeto visava ocupar partes do Império Otomano e impedir o acesso da Inglaterra à sua maior colônia, a Índia. Prestem atenção. Qual o interesse de Napoleão de bloquear esse acesso para a Índia? A Índia era uma das colônias em que a Inglaterra tirava mais matéria-prima. Lembra que a gente falou que quando existia uma colônia, a sua metrópole, né, o país dominante, busca demais todos os recursos naturais. E a Índia era o que dava mais lucro para a Inglaterra, tá bom? Ele cortando esse vínculo, a Inglaterra, que era uma das principais rivais da França, lembra que a gente até falou de algumas guerras, tem guerra dos 100 anos, né? Tem alguns conflitos aí entre eles que geram uma rivalidade, inclusive. Vocês vão ver que isso é uma questão mesmo de enfraquecer o seu maior concorrente mesmo, tá bom? Aí no último parágrafo, aí vocês podem grifar tudo. Aí vai ter assim, né? No dia 21 de julho de 1798, as forças de Napoleão combateram as tropas formadas por cavaleiros mamelucos. O que eram os mamelucos, tá bom? Eles eram escravos que eram usados para várias coisas dentro do Egito, mas também eles eram usados como soldados, tá bom? Então, esses mamelucos que tá citando aqui é como se fosse uma milícia egípcia, tá? Só que eles eram escravos mesmo, tá? Desse povo. Depois de um período, eles até tomaram o poder no Egito e tudo mais. Mas esses mamelucos, o que é importante você saber aqui é que eles apoiavam a Inglaterra, tá bom? Apoiavam os ingleses. O conflito ficou conhecido como Batalha das Pirâmides, pois foi travada às sombras dos imensos monumentos faraônicos de Gizé. 10 dias depois, os navios ingleses, comandados pelo comandante Nelson, bombardearam as embarcações francesas, obrigando Napoleão a abandonar as suas pretensões de conquistar o Egito. Lembra, naval é muito difícil bater em Inglaterra, tá bom? Principalmente depois dos atos de navegações que a gente viu, inclusive, né? As revoluções inglesas. Sim, professora. Então, tudo bem. Aí, ó, na página 118. Aí a gente vai começar a falar de como o Napoleão encontrou a França quando ele voltou dessa batalha. A França estava extremamente mal estruturada, existia vários conflitos dentro dela, mudanças de poder, medo dos girondinos, dos jacobinos conseguirem tomar o poder. Então ele pegou uma França quebrada quando ele voltou, tá bom? Então pode grifar aí. Na primeira linha da página, vocês podem grifar, cujo objetivo era defender suas monarquias dos ataques franceses, porque ia ter uma segunda coligação, tá bom?
que vai ter o mesmo intuito, defender a monarquia, tá? Então, eles já estavam meio zoadinhos, porque entrou nesse segundo conflito com a segunda coligação. Aí vocês vão ver na terceira linha. A inflação e o déficit público arruinavam a economia do país e o clima de insegurança política pairava no ar. Por quê? Eles tinham medo que a monarquia acabasse voltando, tá bom? Os girondinos, que era quem comandava, estavam com medo dos jacobinos ascender ao poder. Então, por conta dessa instabilidade que essa república estava trazendo, tá bom? Aí tudo bem. Aí, vamos lá. Aí, na 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta linha, vocês podem grifar aí. Os girondinos buscaram o apoio do exército e de seu comandante, o general Bonaparte, certo? Aí, dessa parte que a gente acabou de grifar, mais 2 linhas para baixo, aí coloca. Agradava os liberais republicanos, pois afastava a hipótese da volta da monarquia. Além disso, agradava os conservadores, pois afastava os riscos da tomada do poder dos radicais jacobinos, tá? Então, os girondinos tinham muito medo dos jacobinos assumirem o poder e o Napoleão tirava essa ideia de que a monarquia ia voltar, tá bom? E aí, no último parágrafo, vocês podem grifar aí. Napoleão deu o golpe de Estado e colocou fim ao diretório, criando um novo governo, o consulado. Pode grifar esse daí. Aí, na linha de baixo, vocês grifem. O fim da Revolução Francesa e o início da Era Napoleônica. O governo de Napoleão geralmente é dividido em 3 etapas. Consulado, Império, Governo de 100 dias. Então, podem grifar essa parte daí, tá bom? Então, como a gente falou, o fim da Revolução Francesa foi exatamente quando Napoleão deu esse golpe de Estado, tá bom? Em 1799. Aí, por hoje, eu vou deixar aqui, como eu passei bastante lição da Revolução Francesa, eu não vou deixar essas questões aqui da outra página para vocês fazerem. A gente faz junto depois, numa videoaula. E aí, qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo, tá bom? Por hoje é isso. Aí depois a gente vai ver as 3 etapas do governo de Napoleão. Beleza? Um beijo, pessoal. Saudades. Tchau, tchau.